Olá amigos e amigas, iniciando mais um vídeo. O tema dessa vez é cultivando e exercitando a honestidade. Agradeço muito a você que assiste aos meus vídeos, deixa aqui os seus comentários, compartilhe o vídeo, se inscreve em meu canal inclusive. Estou muito grato por isso e muito grato a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho, de levar para todos os cantos a mensagem confortadora, a mensagem elucidadora do Espiritismo, nos falando de Deus, da sua bondade, falando de Jesus como nosso irmão mais evoluído, governador espiritual do planeta, e falando dos Espíritos, que sempre estão conosco, nos acolhem, nos ajudam, os bons Espíritos, e falando também dos Espíritos que estão ainda desequilibrados, que nos prejudicam, mas que se acercam de nós através dos nossos pensamentos. Mas exercitando e cultivando a honestidade. Honestidade que é algo extremamente importante em nossa vida, para que nós possamos fazer a mudança que a sociedade quer e deseja. Honesto é aquele que procede de forma correta em todas as circunstâncias de sua vida. É bom, é decente, tem dignidade e caráter ilibado. Honestidade é a palavra que indica a qualidade de uma pessoa que não mente, não frauda e não engana nada ou ninguém em tempo algum. Quem é honesto apresenta características de um verdadeiro homem de bem, pois fala a verdade, não é dissimulado e repudia a malandragem de querer levar vantagem em todas as ocasiões. Vivemos presentemente momentos conturbados em nossa sociedade. Os valores morais não estão recebendo a atenção que deveriam ter. Mentiras surgem por todos os lados e em muitas situações. Situações que à primeira vista possam expressar apenas falta de educação ou de compromisso com os horários, por exemplo. Na verdade, refletem a nossa pouca vontade de vencer as imperfeições. Afinal, cumprir rigorosamente horários e compromissos assumidos, exigem sempre determinação, seriedade e responsabilidade. Como não é sempre que estamos dispostos a isso, surgem então as mentiras, as desculpas. Analisando a sociedade atual, vemos que existe uma enorme condescendência para com as mentiras, por incrível que pareça. E os ensinamentos de correção e honestidade muitas vezes são deixados de lado, sendo sempre seguido de desculpas. E temos alguns exemplos. Se a criança mente, é que ela tem muita imaginação. E existem até aqueles que veem nisso algo positivo. Olha que absurdo. Como a infância é um período extremamente valioso para a aquisição de valores morais, nós vamos alimentar um futuro adulto que não se importará de também mentir. Afinal de contas, ninguém nunca falou nada contra ele mentir ou inventar desculpas para um ato errado que ele tenha feito. Então ele vai continuar fazendo isso, muito provavelmente. Pode ser que ele mude com o passar do tempo. Outra situação também é quando o adolescente não diz a verdade, engana ou esconde atitudes erradas. E muitas vezes apoio ou desculpas, porque argumentam os adultos que esse período, o da adolescência, é um período conturbado, de fato é mesmo, um período de afirmação e de contestação. Por isso que uma mentirinha aqui, outra ali, não vai ter problema. Segundo pensam alguns, estão profundamente enganados, porque o adolescente precisa ser corrigido, precisa ter regras para ser seguidas, e nós todos precisamos de regra. Se for o adulto que mente, existe uma enorme lista para desculpar este grave deslize moral, começando pela situação difícil pela qual passa a sociedade.
argumentando que mentiu porque a culpa é do estresse, é do desemprego, é da convivência, é da situação que ele vive com colegas no emprego, a situação que ele vive é dentro do próprio lar. Ou seja, desculpa-se sempre algo que não pode ser desculpável, que é a mentira, que é a falta de honestidade. Poucos realmente enfrentam o fato de que a mentira é um vício de caráter, é uma falta que deve ser duramente combatida sem tréguas. Porque se não existissem as mentiras, haveria confiança entre as pessoas. Sem confiança é que surgem as suspeitas, os desequilíbrios, os muros altos, a segurança dobrada, as seguradoras. Tudo isso é em razão de não haver honestidade. Mas o mais triste e grave são as desavenças familiares, que por seu lado produzem uma sociedade desconfiada, triste e retraída. Cultivar a verdade, exercitar a verdade, exige modificações de comportamento. Significa não compactuar com conversas que visem denegrir quem quer que seja, ou falar sobre assuntos banais, porque estão na moda. Uma coisa muito interessante também, né, é a gente ouvir as pessoas dizerem assim, né, em rodinhas, né, estamos aqui jogando conversa fora. Não existe conversa jogada fora, por quê? Porque nós somos, nem sempre sabemos isso, ou aceitamos isso, ou entendemos isso, nós somos espíritos, encarnados no momento, mas estamos cercados por espíritos, que se chegam até nós, se acercam de nós, através dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos e as nossas palavras forem de mentira, traremos para perto de nós esse tipo de espírito, o que nunca será bom. Nós temos atualmente a valiosa oportunidade de conhecer um pouco de tudo e de todos os lugares. A internet, essa extraordinária ferramenta criada pela inteligência do ser humano, ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser usada para construir ou para destruir também. Mas a internet nos proporciona encontros, reencontros, aprendizados históricos, geográficos, econômicos. E através das redes sociais, podemos conhecer o que as pessoas pensam e sentem sobre o mundo, sobre Deus, sobre os seres humanos e o que querem da vida. E observamos atualmente nas redes sociais quanto tempo se perde para discutir coisas que são absolutamente inúteis, ou agressões com relação à opinião que uma pessoa tem. Então eu estou aqui me expondo, né, na internet, me expondo nas redes sociais, e estou sujeito a comentários favoráveis ou desfavoráveis. E eu tenho que compreender que cada um vai fazer o comentário segundo aquilo que ele julga o certo. Não irei responder aos comentários que sejam denegrindo aquilo que falamos aqui, porque essa página, esse canal é um canal espírita. E aqui nós falamos e acreditamos que Deus é bom, Jesus é bom, é nosso irmão mais evoluído. Aqui falamos que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação, que os erros que são cometidos porque estamos em um momento de desequilíbrio. Nem sempre as pessoas concordam com isso. Que aquele nosso irmão que comete um ato de crueldade, ele cometeu aquele ato porque está em desequilíbrio. E muitos pedem uma punição letal para esse acontecimento. Ou seja, são opiniões que precisamos respeitar, o que não significa seguir essas opiniões. Estamos num momento de valiosa oportunidade de moralizar-nos, de aprender a ser correto, de ajudar aqueles que ainda não o são. Quando não escolhemos o caminho da ética e da moral, a gente resvala para a mentira,
que é uma porta aberta para as más influências espirituais. O hábito da mentira traz a perturbação espiritual para a nossa vida, para o nosso lar. E nós vemos muito isso em nossa sociedade, em particular no Brasil. Vemos muitas mentiras sendo trazidas até nós por pessoas que têm cargos muito importantes, que têm uma influência muito grande sobre o restante da população. Cultivar a verdade, além de estabelecer a confiança entre as pessoas, cria um clima de cordialidade que produz alegria e paz. No livro Boa Nova, é um livro que tem como autor o espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, com a psicografia do Chico Xavier. O espírito diz que a mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas, ou seja, armas poderosas, imensas, para dominarem as criaturas. É o que vemos em países que são ditatoriais. É preciso a força para que realmente as pessoas obedeçam. Não que concordem com aquilo que está sendo falado, mas obedecem por medo. E porque é utilizado então exércitos para isso. Mas, continua o Espírito dizendo assim: basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. O grande exemplo, maior exemplo de todos que temos, é Jesus, que nos falou a verdade, foi honesto sempre, e as suas palavras permanecem entre nós e permanecerão para sempre. Que possamos, finalmente, ter como hábito lembrar sempre que a prática da verdade, ela é saudável, é salutar. Já a prática da mentira é doentia. A verdade liberta, a mentira aprisiona. A verdade, ela é paciente, a mentira tem pressa. A verdade produz paz, a mentira, inquietações. A verdade produz frutos saudáveis, a mentira produz desavenças, desequilíbrios, guerras. Pensemos nisso, meus amigos, minhas amigas, e cultivemos e exercitemos a honestidade. Mais uma vez agradeço a sua atenção. Se você assistiu o vídeo até o fim e gostou do vídeo, compartilhe-o. Deixe um like também. E se for possível, se inscreva em meu canal do YouTube. Ficarei muito grato. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.